Era só mais um fim de tarde como qualquer outro. Eu tinha saído da célula da mocidade, o coração ainda aquecido pelas orações e louvores, quando decidi cortar caminho por uma rua menos movimentada do centro. A brisa estava fria, e o sol já dava lugar às luzes fracas dos postes. Eu segurava minha Bíblia contra o peito e caminhava devagar, orando em silêncio, agradecendo por mais um dia. Foi então que o vi. Um homem sentado na calçada, encostado em uma parede pichada, com os olhos baixos, como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Estava mal vestido, mas não era só isso. Algo nele me chamou a atenção de um jeito diferente. Era como se uma nuvem cinza estivesse pairando sobre ele. Algo em mim congelou por dentro. Não sei explicar. Senti um peso, uma urgência. Não era pena, era como se o Espírito Santo me puxasse até ele. Me aproximei devagar, com o coração batendo forte. Boa noite. O senhor está bem. Ele nem levantou o olhar, só balançou a cabeça devagar. Havia algo naquele silêncio que me apertava o peito. Um silêncio que gritava. Eu respirei fundo e, mesmo sem saber o que viria, perguntei: posso orar pelo senhor? Foi a primeira vez que ele me olhou, e o olhar dele, havia dor, havia vazio, mas também surpresa, como se há muito tempo ninguém oferecesse nada de graça para ele. Ele não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. Me ajoelhei ali mesmo, sem me importar com a calçada fria ou com quem passava. Fechei os olhos, coloquei a mão no ombro dele e comecei a orar. As palavras vinham com força, como se não fossem minhas. Pedi que Deus tocasse aquele coração, que restaurasse a fé, que curasse as feridas que os olhos não viam. Pedi que Ele trouxesse consolo, que lembrasse aquela alma que ainda havia esperança. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas segurei. Minha voz tremia, mas segui até o fim. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas foi como se o céu tivesse descido por alguns minutos naquela calçada esquecida. Quando terminei, ele ainda estava em silêncio. Me agradeceu baixinho, como quem não sabia mais usar palavras. Sua voz quase não saía. Se levantou devagar, como se estivesse carregando uma tonelada. Eu sorri, desejei uma noite de paz e fui embora. Não perguntei nome, não pedi nada. Apenas entreguei aquele momento a Deus e segui meu caminho, achando que tinha sido apenas um desses encontros breves que a vida espalha por aí. Se você chegou até aqui, quero te pedir uma coisa: se inscreve no canal. Tem muita história que parece simples, mas carrega milagres escondidos. E essa mal começou. Minha vida, naquela época, era muito simples. Eu morava com minha mãe num bairro humilde, onde todos se conheciam pelo nome. Acordava cedo todos os dias, fazia café, lia um trecho das escrituras e depois saía para trabalhar. Limpava casas, lavava roupas, cuidava de idosos. Era assim que a gente sustentava o básico lá em casa. Não era fácil, mas havia uma paz que só quem tem fé entende. Se você chegou aqui, comenta de onde está assistindo e em qual horário para sabermos. Nas horas vagas, meu coração se entregava ao ministério. Eu fazia parte do grupo de intercessão da igreja. Orávamos antes dos cultos, visitávamos irmãos doentes, jejuávamos pelos jovens desviados. Era um trabalho muitas vezes invisível, mas profundamente espiritual. A oração era meu combustível. E confesso, eu carregava sonhos que só Deus conhecia. Eu orava por um propósito. Sonhava com um casamento que fosse resposta de joelhos dobrados, não de carência. Queria alguém que entendesse o valor de uma vida no altar, mas também sabia que precisava esperar. Deus não trabalha na ansiedade. Ele age no tempo certo, e eu precisava confiar. Depois daquele encontro com o homem na calçada, algo em mim mudou. Por dias, não consegui tirar aquele rosto da minha mente. À noite, antes de dormir, orava por ele. Pedia que Deus o alcançasse, que restaurasse sua dignidade, que o fizesse lembrar quem ele era aos olhos do Pai. Eu nem sabia o nome dele, mas sentia um peso no espírito por aquela vida. Era como se o Senhor tivesse deixado uma semente no meu coração, e eu não sabia explicar o motivo. E então, algo curioso aconteceu. Durante uma vigília, enquanto a igreja estava em oração profunda, tive uma impressão forte, quase como uma voz suave.
você ainda vai vê-lo de novo. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Eu não compartilhei com ninguém. Apenas anotei no meu diário e continuei orando. Meu coração ficou inquieto nos dias seguintes. Toda vez que alguém novo aparecia na igreja, eu olhava 2 vezes. 2 semanas depois, no culto de domingo, vi um rosto familiar no fundo da igreja. Meu coração disparou. Era ele. Mais limpo, mais arrumado, mas era ele, sentado quieto, ouvindo cada palavra como quem precisava desesperadamente daquilo. Não consegui me concentrar no culto. Minha mente voltava para aquela noite da calçada. Me perguntei o que ele pensava. Será que lembrava de mim? Será que aquele momento tinha mesmo feito diferença? A partir daí, comecei a vê-lo quase todo domingo. Sempre chegava cedo, se sentava nos fundos e saía antes da oração final. Nunca conversamos. Ele me olhava às vezes, e havia uma mistura de reconhecimento e timidez nos olhos dele. Eu continuei orando. Não pedi sinais, não forcei nada. Apenas entreguei a Deus. Se era dele, ele cuidaria. E no fundo, algo me dizia que essa história estava longe de terminar. E se você também tem sonhos guardados no coração, eu te convido, se inscreve no canal. Às vezes, é no silêncio e na espera que os maiores milagres começam a nascer. Foi num culto de consagração, numa noite chuvosa, que tudo começou a tomar outro rumo. A igreja estava cheia, mas ele estava lá, como sempre, no último banco, de cabeça baixa. O pastor falava sobre restauração e recomeço. A cada palavra, eu sentia como se estivesse sendo ministrada diretamente a ele. Era impossível não perceber o quanto aquelas verdades batiam forte em quem carregava um passado pesado. Naquela noite, houve um momento de oração por novos convertidos e visitantes. Para minha surpresa, ele se levantou. Caminhou até o altar devagar, com passos firmes, mas carregados de emoção. Eu observei de longe, segurando as lágrimas. O pastor impôs as mãos sobre ele, orou com autoridade, e ali, diante de todos, ele se rendeu. Era como se algo tivesse se rompido dentro dele. Uma nova vida começava ali. Depois disso, ele passou a frequentar não só os cultos, mas também os estudos bíblicos. Eu o via mais envolvido, mais presente. Conversava com alguns irmãos, servia em pequenos detalhes. Mesmo assim, ainda não tínhamos nos falado diretamente. Era um silêncio respeitoso, como se o tempo de Deus ainda estivesse em ação. Já comentou de onde você está assistindo? Comente agora e se conecte com nosso público nos comentários. Um domingo, durante a escola bíblica dominical, ele sentou-se mais à frente. Quando entrei e o vi, não consegui evitar um sorriso. Senti um calor no peito, como se o Senhor estivesse dizendo, estou alinhando tudo. A cada culto, ele parecia mais firme. Tinha um brilho novo nos olhos, e a forma como olhava para a palavra revelava sede. Era lindo ver a transformação acontecendo aos poucos, sem alarde, sem pressa. Só graça. Notei também que, mesmo se aproximando de todos, ele nunca forçava nada. Conversava com sabedoria, escutava mais do que falava. Cuidava do som, varria o chão da igreja quando ninguém via. Tinha humildade no olhar. Aquilo me tocava profundamente. Às vezes, me pegava sorrindo só de vê-lo ali, em silêncio, servindo com o coração. O pastor começou a comentar sobre um irmão recém-chegado que havia ajudado com doações significativas para a igreja, mas queria permanecer anônimo. Muitos suspeitavam, mas ninguém tinha certeza. Eu já sentia no coração, era ele. Era aquele homem da calçada. E o mais bonito era que ele não buscava reconhecimento. Tudo o que fazia era discreto, silencioso, mas cheio de propósito. Certa tarde, vi ele orando sozinho no templo, antes do culto começar. Fiquei na porta, observando. Ele estava de joelhos, olhos fechados, e murmurava algo que eu não conseguia ouvir. Mas aquela cena me marcou. Era diferente ver alguém que um dia foi encontrado no chão da rua agora ajoelhado no altar da graça. Deus realmente é especialista em reescrever histórias. Durante uma reunião do Ministério de Intercessão, o pastor nos disse que no culto especial de ação de graças 2 testemunhos seriam compartilhados.
Quando vi meu nome entre os escolhidos, fiquei honrada. Mas o nome que veio logo abaixo do meu me fez gelar. Era o dele. Naquele instante, eu soube. Algo grande estava para acontecer. E meu coração se preparava para ouvir, talvez pela primeira vez, a história do outro lado. E se você também sente que Deus está te preparando para algo que ainda não entende, continua com a gente. Se inscreve no canal e não perde o próximo capítulo. Às vezes, a resposta que você espera já está a caminho, só esperando o momento certo para ser revelada. O culto de ação de graças chegou. A igreja estava em festa, adornada com flores, faixas e luzes suaves. O clima era de celebração, mas meu coração batia descompassado. Eu sabia que aquele dia não seria apenas mais um. Quando cheguei, cumprimentei os irmãos, sorri, mas por dentro, tudo tremia. Meu nome estava na lista de testemunhos e o dele também. Mas eu ainda não sabia o que ele diria. Meu testemunho foi o primeiro. Subi ao altar com as mãos suando. Compartilhei sobre um livramento que tive num ônibus meses atrás, quando quase fui assaltada, mas escapei ao sentir no meu espírito que deveria descer um ponto antes. Falei da fidelidade de Deus, do quanto Ele cuida dos detalhes. A igreja se emocionou, oramos e eu desci sentindo que algo maior estava por vir. Logo depois, o pastor anunciou o próximo testemunho. E então, ele subiu. Rafael, agora eu sabia seu nome? Vestia uma camisa social clara e calça preta, simples, mas elegante. A igreja ficou em silêncio. Era como se todos soubessem que aquela história seria diferente. Ele pegou o microfone, respirou fundo e começou. Há alguns meses, eu estava no fundo do poço. Mesmo com dinheiro, posses e uma carreira que muitos invejariam, eu era um homem quebrado por dentro. Vivia dias vazios, noites sem paz. Eu pensava em sumir, desaparecer. Ninguém sabia, porque eu aprendi a esconder tudo com um sorriso. Até o dia em que sentei numa calçada, sem forças para continuar. As palavras dele começaram a pesar no ambiente. Ninguém se mexia. Naquele dia, pensei que seria o meu fim. Mas Deus pensou diferente, porque Ele mandou uma jovem, uma irmã que eu nunca tinha visto. Ela parou, se ajoelhou, colocou a mão sobre meu ombro e orou. Ela não me perguntou o que eu fazia, nem quis saber da minha vida. Ela apenas orou. E foi naquela oração que eu senti Deus me chamando de volta. Meu coração estava aos pulos. A igreja inteira virou o rosto para mim. E mesmo ele não dizendo o meu nome, todos sabiam. Eu era a jovem da oração. Ele continuou, a partir daquele dia, algo mudou. Eu não voltei para casa como entrei. Comecei a buscar. Encontrei essa igreja, fui acolhido, discipulado, e hoje estou aqui, ainda em processo, mas vivo, porque alguém obedeceu a um toque de Deus. Os olhos dele se encheram de água, os meus também. A igreja se levantou em aplausos. Era impossível não se emocionar. Aquele homem, que um dia parecia perdido, agora era um milagre diante dos nossos olhos. E eu só conseguia pensar em como um gesto simples de obediência tinha se transformado num testemunho eterno. Quando o culto terminou, ele veio até mim, não com pressa, mas com calma, como quem respeita o tempo de Deus. Me olhou nos olhos e disse, obrigado. Você foi resposta quando eu achava que nem merecia mais orações. Eu sorri e pela primeira vez, conversamos com leveza. Descobri ali que a história dele era muito maior do que eu imaginava. E que, talvez, a nossa história estivesse apenas começando. Depois daquele culto, começamos a nos encontrar com mais frequência. Nada forçado. Conversas após os cultos, trocas de versículos pelo celular, pedidos de oração um pelo outro. Tudo com muito respeito, temor e leveza. O que mais me encantava era que, mesmo com tudo que ele já tinha vivido, Rafael era um homem quebrantado. Alguém que reconhecia suas feridas, mas que não deixava de buscar cura. Um dia, ele me chamou para conversar depois de um culto de jovens. Sentamos no banco da praça em frente à igreja, e ali ele abriu mais do coração.
Falou sobre sua infância difícil, sobre como construiu sua vida profissional tentando preencher vazios, sobre como chegou a perder o sentido de viver mesmo tendo tudo. Mas também falou sobre o recomeço. Disse que, desde aquela oração na calçada, orava todas as noites para que, se fosse da vontade de Deus, pudesse reencontrar aquela jovem. E ele não só me fez reencontrar, como me plantou na mesma igreja que ela, ele disse com um sorriso tímido. Com o tempo, fomos discernindo juntos os sentimentos. Orávamos, jejuávamos, pedíamos conselhos. Nossa liderança nos acompanhava, e tudo acontecia dentro da direção do Espírito. E o amor foi nascendo como uma semente regada pela fé, sem pressa, sem ansiedade, apenas com confiança. Foi num culto ao ar livre, sob o céu estrelado, que ele fez o pedido. Estávamos em um evento evangelístico, onde ele estava ajudando na organização. No final, o pastor fez uma oração de encerramento e chamou algumas pessoas à frente para agradecer. Entre elas, chamou Rafael. Ele subiu, agradeceu à igreja, ao Senhor. E então, pediu licença para fazer um agradecimento pessoal, olhou para mim e, diante de todos, leu Provérbios 18 e 22, quem encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor. As pessoas já começaram a murmurar baixinho. Eu tremia, e ele continuou, naquela noite, naquela calçada, eu encontrei o bem. E mesmo sem saber seu nome, Deus já tinha te plantado no meu caminho. Hoje eu te conheço, te admiro e te respeito. E, diante da igreja que me abraçou, quero te perguntar: você aceita caminhar comigo em direção ao propósito de Deus para nós? Eu chorei, não de emoção vazia, mas de paz, de certeza, e disse sim. Hoje, quando olho para trás, vejo como tudo começou com algo tão simples, uma oração, e como essa oração se tornou ponte para um milagre. Aprendi que Deus escreve as mais belas histórias nos bastidores da obediência, que, às vezes, uma atitude pequena, feita com fé, muda destinos inteiros. Aproveita e comenta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e em qual horário. A gente ama saber até onde essa história está chegando. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa crer que Deus ainda une caminhos. Se inscreve no canal, porque aqui, a fé se transforma em testemunho. E lembre-se, quando você se move por compaixão, o céu se move com propósito.